trabalhadores da prevenção de gestão empresariais, gestores de recursos humanos e demais profissionais que atuam na área da saúde e segurança do trabalhador. Sou Sérgio Soledade e seja bem-vindo a mais uma edição do Gestão.com Inteligência. Vou continuar com a edição para a apresentação do sistema de transmissão de informações e processamento de dados do sistema de gestão de risco e governança e saúde e segurança do trabalho. E nessa edição eu vou falar a respeito do psicossocial. Como nós tratamos nas edições passadas, o psicossocial precisa vir da análise ergonômica preliminar, beleza, pessoal? Aqui nesta tela eu tenho as informações já relacionadas a toda a fase que eu apresentei nas edições passadas, ou seja, o cadastro da empresa que está aqui. Então já temos a empresa cadastrada, já temos uma empresa importada com os dados da empresa, a importação de todos os trabalhadores para dentro desta empresa através do grupo homogêneo de exposição, tá, pessoal? Já está todo resolvido essa questão aqui nessa altura do processo. Eu estou nessa aba do dashboard que vai fazer a abordagem da análise ergonômica preliminar. Então aqui, pessoal, tem a empresa, tá, que eu estou realizando análise. Ó, se eu mexer aqui, vocês vão perceber, eu não tenho análise nessa empresa e não tenho análise nessa empresa, eu tenho análise somente nessa empresa. Então, automaticamente, ele vai mostrar todas as evoluções relacionadas à análise ergonômica, as questões relacionadas também à legislação que foi aplicada, tá? Então, aqui eu tenho métodos que foram aplicados, normas regulamentadoras, método. Então, aqui eu tenho um método, por exemplo, de Couto, que trata sobre as questões biomecânicas, o método de Reba e o método de Rula. Então, esses métodos foram aplicados aqui com relação a esta empresa, tá? Que ela tem um processo que envolve diversas atividades, processos, setores, atividades, pessoas. Então, ela exige mais aplicação. Então, quando eu estou fazendo análise, eu vou partir sempre dessa linha, dessa esteira que eu estou falando. Os requisitos aplicáveis hoje para você que é usuário da nossa plataforma de informação e inteligência em saúde e segurança do trabalho, os requisitos que você vai estar trabalhando com ele deve ser inserido de acordo com cada análise que você, profissional de saúde e segurança do trabalho, vai realizar. Então, por exemplo, eu vou realizar uma análise relacionada à ergonomia. Por exemplo, o item 17.3.1, que fala sobre a organização deve realizar a avaliação ergonômica preliminar, tá? Eu vou fazer essa análise. Agora, veja bem, nesta questão específica da NR 17, eu vou mostrar para vocês, ó, quantas normas, a quantidade de normas que eu for aplicar na análise, ela vai ficar aqui no meu banco de dados, tá? Isso é importante, porque eu vou poder depois avaliar quantos requisitos legais, para efeito do PDCA, na questão da gestão que trata sobre os requisitos legais aplicáveis, ou os requisitos aplicáveis, que eu possa também chamar outros requisitos, tá? Uma metodologia, por exemplo, aqui para dentro. Mas aqui eu estou trazendo só requisitos legais. Então, eu vou ter todas essas informações organizadas nesta etapa sobre os requisitos legais. Então, tudo que eu apliquei aqui a respeito da análise ergonômica preliminar, ela vai me apresentar, então, essa questão do quantitativo e a informação num gráfico. Então, eu vou poder ver que, por exemplo, com relação a essa aqui, eu tenho mais aplicação. Aonde eu apliquei, quais foram os processos, né, que eu desenvolvi e quais itens que eu desenvolvi dentro desse processo, dentro dessa empresa. Então, ele está relacionado ao quê? Está relacionado à empresa, ao grupo similar de exposição. Tenho aqui relacionado ao trabalhador, que eu não cito ele por causa da preservação de dados, o LGPD, então aqui aparece somente o ID relacionado a ele. Está relacionado ao tema, que é a própria legislação, ao item da norma, a data que nós fizemos a análise. Vai estar relacionado também a questão dentro da mesma análise, o método que essa legislação foi aplicada, no caso aqui é o método Rula, aqui foi o método de Couto, aqui foi um Reba, e aí eu já, com relação à análise realizada, eu já tenho condição de extrair informação sobre o nível do risco, né, que aqui foram todos baixos, aqui já aparece um joinha validando esse nível, a ordem e por aí vai. Agora, pessoal, com relação à questão da análise psicossocial, ela vai acontecer na ordem que nós estamos conversando. Depois de fazer a análise ergonômica preliminar, eu posso iniciar a análise psicossocial. Então aqui, ó, através desse action, desse mecanismo gatilho, eu posso começar a fazer uma análise. Basta eu fazer isso. Eu vou cair agora aqui então para quê? Uma aba que eu preciso, naquela empresa, para aquele trabalhador, preencher uma validação de dados, que é a informação dele, preservar essa informação e tal, e ver se a fase anterior foi preenchida, no caso da NR 17, análise preliminar,
da ergonômica preliminar e tal. Se está tudo validado, já posso entrar, por exemplo, por aqui, ó, e começar, então, fazer análise psicossocial. É super simples, só com um clique. Então aqui já trouxe a empresa, os dados da empresa, condição jurídica. Agora começam as perguntas. Por exemplo, eu vou perguntar para ir numa entrevista. Essas escalas com pronta foram formatadas por um profissional de psicologia e ergonomia, que é aqui da Porto Seguro. Então, essa escala, nós estamos trabalhando com 3 escalas de valores que vai medir. E eu quero já deixar registrado aqui que as escalas nós adaptamos de acordo com a necessidade de cada cliente. Então, se o cliente, por exemplo, precisar de uma escala de burnout, uma escala de avaliação de desempenho, uma escala MAN, que vai medir as questões ambientais, enfim, nós vamos montar a escala, as perguntas de acordo com cada processo. Por quê? O psicossocial, ele precisa medir a realidade do trabalhador dentro do contexto do trabalhador, dentro do processo, dentro do setor, dentro da função que ele desempenha. E aí, por isso que é necessário fazer análise ergonômica preliminar, porque precisa primeiramente ver as questões relacionadas à organização do trabalho, o método de trabalho, tá? Essa questão das condições de trabalho precisa já estar resolvida. Quando chegar aqui, nós termos condição de fazer uma pergunta justa, correta, porque as outras coisas já foram resolvidas. Por exemplo, perguntar a ele, o volume de trabalho é compatível com o tempo disponível? E aí, se ele disser, não, eu tenho muito trabalho, não está compatível, então você vai responder não. O não é um gatilho, pessoal. Aí ele tem um peso, tá vendo? 2. Então essa resposta, ela é uma resposta negativa. Você viu o gráfico? Ele teve uma saturação de valor por conta dessa resposta. Então todas as respostas que forem dadas, tanto ela vai interferir na questão da qualimetria, vamos falar assim, né, da legislação em cima daquele tema, como também vamos demonstrar o grau de integridade em termos de segurança, né, ou melhor, em termos de saúde, nós estamos falando psicossocial. Então aqui a gente precisa verificar o que, ó, essa pergunta que eu fiz, ó, por exemplo, a metas ou prazo excessivo no dia a dia, ela é totalmente negativa, ó. Essa pessoa, ela disse sim, são 3 respostas que nós tivemos dentro de uma avaliação nessa empresa. Então essa é uma situação que esse item precisa ser tratado, que no caso vai ser esse aqui, ó. Então nós temos 3 sim, aquilo é uma resposta negativa sim para essa pergunta, tá? Essa pergunta é diferente da anterior que eu fiz. Então essa aqui já foi uma resposta que ela não pesa, porque foi uma resposta positiva, e aqui nós já temos as questões com relação aos pesos, o que representou cada resposta dessa. Então aqui, por exemplo, a metas ou prazo excessivo no dia a dia, ó, peso 2, é uma resposta que ela foi no sentido negativo, ela é afirmativo, que tem a meta, né? É negativo com relação à escala. Então a escala agravou a situação em termos de exposição a um fator de risco, né? Então existe esse risco, a pessoa está sentindo essa subjetividade, portanto respondeu desse jeito. Então a mesma situação nós vamos continuar para dizer mais entrevista com o trabalhador. A outra pergunta, seu ritmo é imposto por pessoa ou sistema? Vamos dizer que ela fala assim, não, eu não tenho um ritmo imposto por ninguém. Então essa resposta, ela vai disparar um gatilho, ó, tá vendo? Mas não foi um gatilho ruim, ó. Então melhorou a situação aqui, ó, com relação à integridade da empresa. A empresa não tem essa situação, não tem esse indicador negativo na sua rotina, no seu processo e tal. Então aqui está escrito, ó, seu ritmo é imposto por sistema? Não, então beleza, quanto menos não eu tenho, melhor a minha situação. E aí nós vamos continuar. E aí você vai fazendo as suas entrevistas, como por exemplo, perguntar para o trabalhador, o trabalho exige atenção contínua, sem descanso mental? E aí se a situação aqui exige, sim, se for sim é negativo. Falou, não, então não exige. Então, se não, opa, não ficou errado. Se não, então significa que não tem um agravo, tá vendo? Então nós estamos numa situação melhor. Então o não aqui, ó, ele vai atingir de uma cor que é extremamente positiva, né? Então isso aqui não vai ter peso para o processo e nós vamos continuando as nossas entrevistas. Tem um volume de perguntas que precisa ser respondida. Aí a próxima é lida com pressão mental frequentemente. Então, se a pessoa responder sim, eu tenho uma pressão mental aqui terrível na empresa, é uma pressão violenta sobre mim. Aí agora agravou a situação, ó, com relação ao fator de risco, né? Então, a situação ela foi ficando pior. Beleza, pessoal? Então, com essas respostas e essas escalas sendo medidas de acordo com cada entrevista, nós vamos ter o resultado por cada empresa, tá? E aqui ó, nós temos a situação em que está com mais volume de análise, que é o setor de concretagem. Nós temos 20 análises realizadas ali. Aqui dentro do risco, do GHE, nós temos um volume de 3 casos críticos que está acontecendo dentro do volume das análises, e temos uma situação positiva dentro do grupo 2 de respostas, que está representada dentro desse volume do quantitativo, beleza, pessoal? E aqui então, pessoal, nós usamos para essa métrica
então a legislação, usamos para as medições de escala do psicossocial alguns métodos, de acordo com o que está estabelecido no Conselho de Éticas da Psicologia, e com relação à ergonomia nós usamos essas balizas, né, que são os métodos. Então a gente consegue o tempo inteiro avaliar e validar através do nosso dashboard, tá? No próximo encontro, na próxima edição, vou continuar na mesma linha, na mesma esteira, falando mais a respeito do plano de ação em cima dessas questões que nós estamos avaliando. Até lá, muito obrigado.